Já ouvi um técnico falar aí num curso, tá? Isso aí eu ouvi. Não vou falar de qual empresa que é, porque é até chato. Mas ele falou assim que a tinta de piso não pode ir na parede porque a gravidade puxa aquela tinta e acaba desplacando da parede. Cara, totalmente sem noção. Isso é físico, irmão. Totalmente sem noção. Gravidade. Não, só que a do... O que acontece da tinta piso na parede, tá? Ó, vem cá, Márcio. Nós temos a tinta premium, né? Certo? E a tinta piso. Qual é mais barato? A tinta piso. A tinta piso. Perfeito. Tinta piso é mais barato. Por que ela é mais barato? Porque ela tem matérias-primas que são menos nobres. O que entra na composição dela? Malha. Malha entra na composição por quê? Para ela ficar antiderrapante. Então ela tem malha na composição, vai ficar antiderrapante. O pintor sempre falou assim, lá nos antigamente, lá atrás, o pintor falava assim: se ela aguenta no chão, imagina na parede. Boa, 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 isso mesmo. Imagina na parede. E ele tem razão. E aquele pintor que falava isso lá atrás tem totalmente razão. Na parede ela aguenta muito mais. Porque ela não vai ter tráfego em cima dela, ela não vai ter atrito com nada, então ela tem uma resistência muito maior. Qual é o problema de você estar utilizando ela na parede? Acabamento. Você preparou uma parede, uma superfície lá de uma sala, por exemplo, deixou a superfície bem preparada, amaciada, devidamente lixada e intacta. Se você colocar uma tinta piso, a malha dela vai fazer com que ela fique áspera. Né? Vai ficar aquele acabamento feio, rugoso, aquele acabamento nada a ver. E quando você coloca uma tinta premium, vai ficar aquele acabamento mais sedoso. Então essas são as diferenças. A única diferença é essa, então. Sim. Mas então, a questão de durabilidade é a mesma. Eu já ouvi técnicos falando que ela trabalha de uma forma diferente na parede. Acontece. Por isso que ela desbota muito mais rápido. Cara, questão de desbotamento é uma situação. Entendeu? O que é o desbotamento? Quem que não aguenta o desbotamento? Todo pigmento que ele é inorgânico, né? Todo pigmento que é orgânico e todo pigmento que é escuro. Esses pigmentos orgânicos e escuros não vão aguentar o raio UV em cima dele. Então ele vai desbotar, tá? Ele vai dentro do anel aromático dele lá, ele tem o tempo de vida útil dele é menor. Menor, exatamente, entendeu? Eu ia falar química, mas isso é cultura, cara. Então tá bom, é menor, tá? Então o que vai acontecer? Questão de desbotamento não tem nada a ver por ser tinta de piso ou ser uma tinta premium, desde que ela seja um tom escuro. Quem desbota é o pigmento. A resina vai estar ali, a resina vai estar fazendo a proteção da superfície, a mesma coisa, mas vai estar desbotada pelo pigmento. Quando desbota, eu aplicando uma resina, eu realço, é tipo a cor dela normal. Sim, mas pode manchar, né? Pode, dependendo de como tiver desbotado ali, ela pode manchar. Ela pode dar umas manchas. Uma pergunta pra você. Uma tinta premium normal, um latex premium e uma tinta piso premium. Quantidade de resina que vai em uma e na outra é a mesma? Praticamente as indústrias usam a mesma ali, Até porque a piso é premium, certo? 25% de resina, mais ou menos, dentro da composição. Porque a piso tem que ter uma resistência Sim, também, né? Porque você vai andar em cima dela. Muito maior. Vai passar carro também, né? Isso daí, se você perguntar para qualquer químico de empresa, de indústria, ele vai falar que não. Que Quer ver uma pergunta de piso fenomenal? tem mais. Posso te fazer uma pergunta fenomenal? Pode, claro. Quadra poliesportiva com céu aberto. Certo. Certo? Certo. Para mim ter resistência nessa quadra, eu posso aplicar um primer epox e depois uma tinta piso à base d'água em cima? Pô, boa pergunta, hein? Caramba, legal, hein? Show de bola. Pode sim, Márcio. Assim, claro. Não são todos os fabricantes que indicam isso. Você tá falando uma quadra de cimento usinado, aquele cimentinho queimado, que fica soltando aquele pozinho, aquela poeirinha ali e a tinta desplaca. Né? Por que ela solta aquela poeirinha ali, aquele pozinho? Porque a quadra, o cimento, né? O cimento usinado, ele é muito alcalino. Quando você tem uma composição alcalina ali, ela fica soltando aquela poeira. O que você tem que fazer para neutralizar aquilo? Aplicar uma base ácida. Então você vai jogar o que ali? Um ácido, normalmente o pessoal chama de ácido muriático, outro chama de limpa-pedra. Você vai diluir de acordo com o que o fabricante manda e vai aplicar lá na superfície. O que vai fazer? Vai equilibrar o pH.
Então vai criar porosidade, vai começar a sair aquela fumacinha. Já deve ter feito muito isso. Isso, é isso que você tá falando do piso polido ou do cimento normal? O cimento queimado, usinado, né? O cimento usinado. Polido sem polir. Aí, se for polido e ele estiver soltando aquela areinha, é a mesma Tem que fazer a situação. mesma pegada, Mesma né? situação. Mas isso aí Exatamente. é no mundo ideal das princesas, né? Porque o pintor não faz Então, isso. aí que tá. Eu A- pintei já bastante a quadro, questão essas da- coisas eu sempre fiz. No mundo A ideal. questão da superfície, ô Wendel, para o cara não ter problema, é isso que ele tem que fazer. Isso aí é fato, isso é preparação, não tem jeito, não tem para onde fugir. O que ele vai fazer? Ele vai aplicar o ácido muriático, ele vai equilibrar o pH daquela superfície. Ela vai parar de soltar aquela areinha. Aí o que ele vai fazer? Se ele não quiser aplicar um primer epox, né, que seria a melhor opção, entra com primer epox, ele vai penetrar naquela porosidade, vai ancorar ali, não solta mais nem E com vai dar reza uma brava. baita E resistência. a questão vai do ter Prime resistência. Epox também, você não pode deixar ele secar 100%. Ele tem que estar colando Isso. que nem um chiclete. Exato. Aí você Exatamente. entra com a tinta Com a colar. tinta, com a Exatamente. tinta base e água. Porque O se- pessoal acha que vai dar aquela Não, incompatibilidade porque de se produto. se secar, Vai ser um desplaca, base, né? Não. Não, ela vai Essas vidrificar e não linguagens, vai tem pintor pegar. que é muito difícil Entendeu? entender, né? Vai, Não, ela se vai- não secar, vai desplaca. vidrificar, Isso não. aí. Vai vidrificar e não vai Exatamente. aderir a tinta, entendeu? Se Se secar, o primer epox secar, se ele secar ali e deixar mais de 24 horas, ele vai secar. O que vai acontecer? Ele vai vitrificar aquela superfície. Quando você aplicar outra tinta base d'água em Era, não cima, tem ele vai absorção, desplacar, ele vai tem soltar. absorção. O que você tem que fazer para isso não acontecer? Lixar. Se caso acontecer isso, tem duas situações. Ou efetuar um lixamento, que o pintor não vai querer fazer, ou aplicar mais uma demão de primer em cima, que ele vai conseguir aplicar normalmente. Mas a hora entendeu? ideal mesmo é você colocar a mão assim, ó, e ela estiver colando e não É, soltando nada. até, 4 até, horas, uma- até umas. Até 3 umas. horas, Isso, dependendo, até umas 3 horas. 3 horas assim. Perfeito. Mais do que isso já não é. Uma O mundo pergunta da técnica. tinta não para, vende cursos todas as quartas-feiras. Deixa eu fazer uma pergunta técnica, que eu já Sim. fiz muito. Cimento queimado no banheiro, preciso cobrir um azulejo. Vixe. Posso aplicar massa corrida direto no azulejo? Não, vai soltar. Vai desplacar. Mas nunca soltou. Vai desplacar. O azulejo, ele é altamente liso, né? Ele tem um não tem verniz porosidade. nele, ele não tem porosidade. Então a probabilidade de soltar é muito grande. Se tiver algum atrito, alguma coisa, ele pode Se eu soltar. aplicar o wash Você vê. primer, Pode eu soltar posso? sim. Eu posso aplicar o wash primer? Então, aí entra numa questão. Como técnico, o que eu vou falar pra você? Não. Não. Porque Como é técnico, como produto fábrica, veicular, Como certo? fábrica, não. Agora, como Edmilson aí, pessoa física normal, meu, Mete o wash baixa. primer, se você aplicar ele, Mete ele vai baixa. promover uma aderência ali naquela superfície. Mas a gente Mas tem o que hoje que seria- produtos específicos, né, para esse tipo de superfície Tem. que cria, além de ele neutralizar aquela superfície que não tem porosidade, ele ainda abre porosidade. É, mas- O wash primer ele deixa a superfície lisa Só que ainda. a indústria Isso. Tem- cobra 10 vezes mais caro nesse produto que faz a mesma função de um wash Mas se eu primer. falar pra você que se você pegar uma cola PVA, um argamassa C3, que é o piso sobre piso, você consegue deixar uma superfície bem resistente e vai gastar aí cerca de R$120 e vai fazer 13 metros, 14 metros. Sobre o azulejo? Exatamente. Eu já não confio na argamassa, é muito arenoso, mano. Como que você não confia? Pega o argamassa, mistura com um pouco de cola e se você acha que o prime deixa a superfície como? Porosa como? Dessa maneira. Você não vai entrar com a massa acrílica ou até corrida mesmo? Você não vai estar nivelando? Você só vai dar uma demão a mais. Qual Mas você que vai é ter o mais processo? E se eu resistência. passar verniz à base de solvente? Não dá Funciona? aderência. Não. Não tem aderência, né? É brilhante. O problema não é o produto que você está aplicando ali. O problema vai ser aonde está recebendo esse produto. É o Tudo azulejo. bem. Qual que é é o o produto processo? ideal, O o processo ideal. correto. Então, Eu quero mudar o meu banheiro, é azulejo, só que eu quero deixar ele liso, que nem eu já vi muitas vezes o Léo da Decor Colors fazer. Um abraço, Léo. Se quiser, ó, tem um cimento espaço direto. aqui, ó. Tem um espaço aqui. Aliás, vários espaços. Qual que é o processo correto para mim mudar esse ambiente? Porque assim, eu acho que teria que tampar os rejuntos ali e tal. Qual que é o processo correto? ó, Boa. eu faria como? Qual maneira que o Edmilson faria? Eu, tá? Não estou tirando fábrica dessa jogada. Existe o Primer Epox. Eu entraria com Primer Epox. Sem lixar.
O Márcio, lixamento vai ter que ter. Porque, Tem, o porque que brilha. acontece? Ele tem Tem que brilho. lixar, então, o exatamente. azulejo. Tem que lixar o azulejo. Por que você tem que lixar o Pra azulejo? fosquear Porque ele, o azulejo- entendeu? Tem um ácido o também. ácido fosquearia, não precisaria Fosquearia. lixar. Também. Mas o Mais azulejo, rápido também, né? o azulejo ele tem uma resina nele. Sim. E essa resina que é o problema do desplacamento. Mas não lixa Então- nem que a porra, né? Não, você vai... pelo menos uma quebrada de lixa pra tirar essa Só resina. fosquear de leve. Isso, pelo menos pra você Então, tirar essa a resina. solução é o ácido. O ácido você consegue fosqueia. fosquear melhor. Também Entendeu? funciona. Mas lixa rápido. líquida. É, seria mais ou menos, né? Acho Então, que- entraria acho que com não quem? resolvia nessa Primer epox, tá? Vai dar a ancoragem ali. Depois eu entraria com quem pra Massa epox. Também, virar da massa porra. epox, daria certo. Ou também daria certo massa acrílica. Tem que ser acrílica, tá? Massa acrílica. E aí depois você entra com outra demão de primer epox. A massa vai ficar igual um sanduíche no meio. Vai ficar primer, massa e primer de novo. Então vai fechar aquele Aí você sanduíche. espera secar, lixa e entra com cimento queimado. Exatamente. Ah, tá. Exatamente. Não precisa... Puta Pode trabalho passar da a massa porra. acrílica Não, só nos você tem que rejunte depois transformar pra dar uma aquela nivelada. parede em parede Isso, antes de entrar a exatamente, massa acrílica. perfeito. Mano, que Fica trampo. perfeito. É mó trampo. Eu vou dobrar Fica o preço perfeito. do orçamento. Mas pode que eu fiz. dobrar, fi. Pode dobrar. Não, mas eu Custaria- cobrava 8 mil pra fazer banheiro. com Então, cimento mas queimado. quanto Mas se custaria, o quanto cara- custaria o metro quadrado de um trampo desse? Não, mano, Você cobra a preparação banheiro. e o cimento queimado. A média entendeu? dá aí 8 mil com material e tudo. entendeu? Mas como que ele tem que fazer? Porque é o seguinte... Não, mas é o processo correto. Então, tem que mas- cobrar o que vale. E a mão e o Exatamente. tempo e a mão Então, de e obra. por né? isso que dá muito problema em obra desse tipo. Porque Só o que pintor ainda não sai mais consegue barato. cobrar não o preço consegue que vale. cobrar. Eu já vi cara eu vi uma vez um vídeo, o cara tava passando o gesso direto em cima do azulejo Vixe. e falando, não, aqui é garantido o serviço, tal. Cê é Falei, louco. meu, você passar a unha ali, cai, cara. Só que sai ainda mais barato os 8 mil do que o cara trocar todo esse revestimento, né? Começar do Exatamente, zero. né? Então, E mais rápido também, né? menos sujeira. menos sujeira, menos transtorno. Exatamente. Então é meio complicado isso daí, Só né? que aí vai pôr na cabeça Meu, do consumidor. isso daí, né? ele funciona igual aquele negócio, né? Aquela senhorinha que chega e fala assim pra você: ah, na minha casa tem uma umidade lá no rodapé, lá, ó. E aí fica tudo preto ali, naquele pedaço ali. Eu preciso tirar aquilo, eu vou pintar pra tirar. Acha que pintando vai sair. Resolver. Não tinta nenhuma tinta vai matar o mofo que tem ali. Nenhuma. Indiferente que ela vem lá na embalagem, que ela pode ser aplicada em cima do mofo, é tudo mentira. Não existe isso, tá? Inclusive, acho que já até tiraram esse negócio aí, a empresa que colocou isso, parece que já até tirou já. Tinta antimofo É, tinta que você pode aplicar sobre o mofo. não pode mais. Então acho que Não, não é. existe. E Não, quando- o mofo quando- ele é vivo, ele é um micro-organismo ele é vivo. Então, mas É tinha uma a aprovação bactéria, né? do PSQ? Tinha. Então, Tinha. e agora? Tinha. Maravilha. Tinha. Boa. Tinha. Ele E é agora? pura. E agora? Então, A acho Por que... que, que de quem? aprovou? Por que, Acho que que, aprovou? ó, é igual Aí outra a culpa é coisa de também. quem? O pessoal coloca Tem que lá. tratar o Ó, moço isso e aqui é aplicar. legal pra você pintor aí, ó. Previne. Isso que eu vou falar agora, hein? Aquelas empresas que colocavam lá epox base d'água. Tudo mentira, cara. Tudo mentira. Epox base d'água. É tudo mentira. Ô, mano. Deixa até o corte. É o esmalte Continua. Fala, filho. Por que é tudo mentira? Sorte Cara, a micha lá. quando você fala de epox, o epox, ele é uma resina que ela necessita da amina ou da amida para poder fazer o processo de reação e secar. Então ela necessita dureza e secagem. Ela necessita do catalisador, que é amina ou amida, depende do epóxi que você está utilizando. Quando você fala de um epóxi base de água, o que acontece? Ele não tem catalisador. Resina epóxi não seca sem catalisador. Então isso é mentira, estão enganando o pintor. Tanto é que esse epóxi base d'água, ele também não é indicado para o piso. Você pode ir lá ler na embalagem dele, nos rótulos pequenininhos lá, nas letrinhas pequenas, está escrito lá, não indicado para piso, apenas para superfície vertical. Por que ele é indicado para superfície vertical? Porque não tem atrito. Então não vai desplacar, não vai soltar. No piso tem atrito, você vai andar, vai parar um carro, alguma coisa em cima, vai arrastar uma cadeira, uma mesa, vai desplacar, vai soltar, por isso ele não é indicado. O que é aquilo? Nada mais é do que uma resina alquídica, que é uma resina à base de óleo, que é colocado dentro dela ali, melhorar um pouquinho essa pouco resina esmalte, aí aí virou, entendeu? E aí colocaram como epox base de água.
Cara, isso aí é a maior enganação que tem no pintor. Tanto é que... Feito o corte. São Tanto resinas é mais que- famoso do programa. Vem escrito Tanto é resinas que algumas- modificadas, né? É resinas modificadas, exatamente. Tanto é que algumas indústrias já até tiraram esse nome de epox base de água. Eles Virou colocaram, esmalte acho que alguma multisuperfície, coisa né? multisuperfície, alguma coisa assim.